Doutor, eu tô com umas bolinhas que coçam e doem aqui. Será que é alergia ou picada de algum inseto? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o herpes zoster. E eu escolhi esse tema porque, além de ser bastante frequente, ele pode te pegar desprevenido, especialmente se você começou a dar plantões agora. O herpes zoster é uma dermatose causada pelo vírus varicela zoster, e ele acomete de 10 a 20% da população, principalmente adultos e idosos. E adivinha qual vai ser a pergunta fundamental para o paciente? Se ele já teve uma prima infecção pelo varicela, ou seja, catapora. O herpes zoster nada mais é do que uma reinfecção de um vírus que estava latente lá no gânglio sensitivo. E essa reinfecção acontece justamente quando há uma queda da imunidade celular. Portanto, adivinha só qual vai ser a pergunta automática do paciente para você. Mas doutor, então minha imunidade está baixa? Será que não é melhor pedir um exame de sangue? Vocês vão ver comigo que a resposta para essa pergunta é não. Aliás, eu falei em reinfecção, mas o termo correto é reativação. O principal sintoma da doença é a dor. E aí vai a dica do pronto-socorro. Geralmente há um pródromo de 2 dias. O paciente vai referir para você que a pele está bastante sensível, uma parestesia, ou então prurido local. E após esse pródromo, há o aparecimento de múltiplas vesículas numa base eritematosa que seguem a linha de um dermátomo. Outra dica legal que a Manu me deu uma vez, elas não ultrapassam a linha média. E costumam também estar relacionados com exposição solar e variação hormonal, além da queda da imunidade que eu falei. Após cerca de 7 dias, essas vesículas se transformam em crostas. Os diagnósticos diferenciais são dos mais variados, de infarto a litíase renal, para você ter uma ideia. Isso porque o paciente apresenta dor e parestesia. Dependendo da localização da dor, você vai fazer o diferencial. Também é importante comentar com vocês que o local mais acometido é o tronco. Você também pode encontrar em região cervical, de nádegas, membros inferiores e assim por diante. Até mesmo oftálmico, que eu vou comentar mais à frente. E apesar da lista de diagnósticos diferenciais ser bastante grande, eu garanto que na maioria dos casos você vai bater o olho e suspeitar ou fazer o diagnóstico de herpes zoster. Especialmente se você fizer uma anamnese boa e examinar o doente. A principal complicação do herpes zoster vai ser a neurite pós-herpética. E aí eu quero que você tome um cuidado especial com os idosos. Aliás, eu vou falar aqui também sobre a utilização controversa dos corticoides. E o que eu sempre friso aqui no canal, que é uma das minhas intenções com os vídeos, é que você saiba reconhecer urgências, emergências e casos complicados, que você precise do contato com o especialista. Aliás, aproveitando que eu estou falando isso, eu vou fazer as ressalvas de sempre. Nunca deixe de consultar a rotina do seu serviço. Nunca deixe de consultar o especialista quando você tem dúvida ou quando necessário. E se você é paciente, também já sabe, isso aqui não serve de guia de prescrição, não equivale a uma consulta médica, nem substitui a avaliação de um profissional, ok? E já que eu vivo falando de especialista, eu quero comentar com vocês sobre o sinal de Hutchinson, que nada mais é do que a presença das lesões na ponta do nariz. Eles indicam para você uma provável lesão do ramo oftálmico do nervo trigêmeo. E aí adivinha só? Contato com o especialista e encaminhamento vão ser fundamentais, beleza? O diagnóstico da doença é clínico. Então, respondendo aquela pergunta do paciente, precisa de hemograma? Não. E o tratamento deve ser o mais precoce possível, em até 72 horas. Agora que você já reconheceu a doença e fez o diagnóstico, vamos falar do tratamento. O Ministério da Saúde recomenda o uso do aciclovir. Mas você também pode indicar nas referências o uso de fanciclovir e valaciclovir. A diferença, além da posologia, é o preço. No caso do aciclovir, nós vamos utilizar 800 mg 5 vezes ao dia, por 7 a 10 dias. O valaciclovir na dose de 1 grama de 8 em 8 horas. E o fanciclovir na dose de 1 grama de 12 em 12 horas. A posologia é muito mais confortável. Além disso, você deve associar o uso de sintomáticos, como anti-inflamatórios ou analgésicos tópicos como a capsaicina e, dependendo da referência que você utilizar, até opiáceos. Claro, além da referência, você vai usar como parâmetro a dor do paciente. Já para o tratamento da neurite pós-herpética, a gente pode utilizar a amitriptilina, que é um tricíclico, ou até mesmo anticonvulsivantes como a pregabalina. Em alguns pacientes há inclusive indicação de psicoterapia, tamanha é a dor. Agora vem uma outra pergunta que é muito comum os pacientes fazerem. Mas doutor, eu li na internet que tem vacina. O senhor indica? Bom, a vacinação está indicada acima dos 50 anos e em alguns casos de imunossuprimidos. A indicação, portanto, vai ser individualizada, obviamente. E já que nós estamos falando de pronto-socorro, e aí doutor, precisa internar ou não? Bom, os casos de internação em herpes zoster a gente costuma reservar para as complicações, sejam elas neurológicas ou oftálmicas, por exemplo, ou até mesmo para controle da dor. Aí vai aquela máxima de pronto-socorro que você nunca deve ter ouvido. Cada caso é um caso.
Mas aí, André, você também falou sobre o uso dos corticoides. Bom, algumas referências indicam o uso de corticoide, já outras dizem que não há benefício. Você vai ver muito colega, inclusive, prescrevendo prednisona para prevenir a neurite pós-herpética. Bom, galera, é isso. Tentei resumir de uma forma bem prática como é que você vai fazer no seu dia a dia. Não esquece de curtir, dar um joinha e compartilhar com seus amigos, porque ajuda demais a gente. A Manu também está colocando no nosso Instagram vários casos do dia a dia, acho que vale a pena vocês conferirem. As referências, como sempre, eu vou deixar aqui no comentário. Qualquer dúvida ou sugestão, só deixar aí também, beleza? Valeu, um abraço!